Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Sejam bem-vindos nossos visitantes, é um prazer ter vocês aqui. Glória a Deus pela sua visita. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Diácono Zilmar. Como é gostoso a gente ter um ambiente de adoração, onde a gente pode derramar, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, e ouvir uma palavra do trono de Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero ler então com os irmãos Atos 15, a partir do versículo 1, fala o seguinte: Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir essa questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertam a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Até aqui. Senhor, a Tua palavra foi lida aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelo Elohim. Obrigado porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Senhor, todos os domingos a respeito do Teu caráter, do Teu coração, daquilo que Te agrada, Senhor Deus. Obrigado por cada pessoa que subiu aqui, que foi falando da Tua parte, Senhor. E nós Te louvamos porque nós sabemos que o Senhor ainda tem mais coisas para falar ao nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, porque nós às vezes não percebemos, mas o Senhor está trabalhando por nós, como já foi inclusive pregado aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração nessa manhã, Senhor.
Prepara para que a semente que vai ser semeada agora, que a tua palavra, possa encontrar uma terra fértil e o que o teu Santo Espírito possa estar ministrando ao nosso coração nesta manhã e ao longo da semana. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos podem se assentar. Hoje eu quero falar para os irmãos, eu tenho sido ministrado pelo Senhor nos últimos dias a respeito dessa passagem e desse tema, na verdade, que é a diferença entre distração e inimigo. Uma coisa é distração, outra coisa é o inimigo. E eu quero contar uma história para vocês. Uma vez, um garotinho pediu para o seu pai para ele aprender karatê. E aí o pai dele levou ele na escolinha e ele estava aprendendo karatê. E o professor dele, o sensei, pegou uma régua e foi em cima dele. Fez assim. Na primeira vez a régua acertou ele. Aí o sensei falou, você tem que desviar da régua, óbvio. E ele abaixou. Aí depois o sensei fez assim que ia, ele abaixou, aí o sensei foi lá e deu na cabeça dele. Falou, por que você abaixou? Eu não fiz nada. E aí ele foi de novo, aí fazer que ia, aí ele abaixou de novo, o sensei foi lá e bateu de novo. Ele falou, você tem que aprender. E aí o menino, mas por quê? E o sensei falou assim, para de prestar atenção na régua. A régua, isso daqui é uma distração. O inimigo sou eu. Olha pra mim. Você vai reparar. E aí ele foi de novo, aí o menino abaixou. Aí ele fez que ia, o menino permaneceu. Ele foi de novo, o menino abaixou. E essa história, ela mostra para nós uma coisa, porque às vezes a gente está reparando mais na distração e a gente não está olhando para o inimigo. O inimigo é uma coisa, a distração é outra. A partir do momento onde a gente olha para a distração e a gente tenta desviar da distração, a distração ela vai se adaptar ao que a gente faz e vai acertar a gente. Mas se o nosso olhar está fixo no inimigo, a gente percebe o que é distração e a gente percebe quem é o inimigo. E Deus tem falado muito ao meu coração a esse respeito. Quando nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, você vai ver que a igreja estava crescendo lá em Antioquia. E então alguns homens foram lá falar que os ensinamentos da igreja estavam errados, que eles deveriam se circuncidar, coisa que Deus já tinha falado que não precisava mais, porque o próprio Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles. E as pessoas, quando você vê nas outras cartas de Paulo, você vai ver que elas vão começar a ficar preocupadas com isso. E Paulo e Barnabé, eles vão discutir energeticamente. Eles vão falar, isso está errado, ao ponto deles irem para Jerusalém. Então eles saem de Antioquia, que é a primeira cidade aonde as pessoas foram chamadas de cristão. É uma igreja formada principalmente por gentios. E Paulo e Barnabé, eles vão perceber que existe ali um problema começando, mas isso é uma distração. O verdadeiro inimigo não era aquelas pessoas. O inimigo era aquilo que estava tentando desviar as pessoas. E eles vão então para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles vão buscar direção das autoridades, porque a igreja do Senhor funciona debaixo de um princípio de autoridade. Eles reconheceram isso, foram lá falar com os demais apóstolos, foram trazer o relato do que estava acontecendo, do que estava sendo ministrado dentro da igreja, do que os homens estavam falando que estava errado, e por que, inclusive na Bíblia, quando o apóstolo Tiago se levanta e fala, não, mas a Bíblia, lá nos profetas, já falavam que os gentios viriam, em nenhum momento fala que eles deveriam ser circuncidados. Então eles vão na palavra e eles encontram ali a resposta para o problema que eles tinham que resolver ali. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando você olha adiante, nós lemos até o versículo 21, quando vocês olham adiante, você vai lá no versículo 23,
você vai ter a conclusão dessa discussão, aonde diz assim, que os apóstolos da igreja de Jerusalém mandam eles de volta para Antioquia com uma carta, e nessa carta está falando assim, essa carta que levaram dizia, nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Olha só o versículo 24. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem a nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. E eles continuam falando que não precisa mais da circuncisão. Você pode falar, mas pastor Adolfo, nós não estamos vivendo esse tempo, é verdade. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção é que existia um problema e Paulo e Barnabé poderiam muito bem ficar discutindo com aqueles homens que chegaram, e a Bíblia nem faz questão de nem falar qual era o nome deles, mas eles perceberam que aquilo ali era uma distração. O problema era maior do que aquilo, o inimigo era maior do que aquilo. E eles vão para Jerusalém, obtêm resposta, e lá em Jerusalém eles falam, esses homens saíram inclusive sem a nossa autorização. Os homens que foram enganar o povo estavam debaixo da própria autoridade deles, eles não estavam com a bênção da autoridade que havia ali na igreja de Jerusalém. E eu chamo a sua atenção porque eles falam assim, Paulo e Barnabé têm arriscado a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente deixa de prestar atenção no que alguém que tem fruto de Espírito, tem um testemunho de vida, para ouvir o que o outro fala que a gente quer ouvir? Vamos prestar atenção naquilo que realmente tem fruto do Espírito Santo. Buscar ter pessoas que têm caráter, que têm realmente seguido fazer a vontade de Deus, porque nós devemos entender o que é distração e o que é inimigo. Será que a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Fala. Hoje, a hora que o diácono Zildimar falou Efésios 6, eu quase dei um pulo ali. Eu quero que você vá lá para Efésios 6. A gente vai ler versículo 12. Diz assim, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha que alerta que ele está falando aqui. Nós não lutamos contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Pessoas. Eu quero chamar a sua atenção porque às vezes na nossa vida nós estamos sendo atacados, mas são distrações, não são inimigos. Foi até mencionado aqui pelo nosso evangelista, Deus vai nos esconder, e isso é verdade. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é que às vezes nós olhamos para a distração e nós queremos focar nossa energia na distração e não no real problema, não na origem do problema. O que é uma distração para mim? O marido que às vezes não está respondendo da forma como deveria, a esposa que às vezes não está respondendo da forma como deveria, no meu trabalho uma pessoa que às vezes possa estar me dando dor de cabeça, ou alguma situação que eu esteja passando e eu estou com foco na pessoa, mas o problema não é a pessoa, é uma distração. Aquilo ali é uma distração para que você não veja quem está realmente por trás disso, o que está havendo por trás disso. Então, quando nós estamos focados na distração, assim como a história daquele menino que via a régua e ele ficava se preocupando com a régua, quando a gente foca na distração e a gente não percebe o que é o inimigo, não adianta, a distração vai nos alcançar. Mas nós devemos focar no real inimigo. O que está agindo por trás disso? Quem que está fazendo essas coisas? E a palavra de Deus vai falar que
é um espírito. Aliás, não é um, mas são vários. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha só. Versículo 13 diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Algumas versões da Bíblia vão falar assim, para ficar de pé no dia mau. Tá? Nós vamos ter dias bons, mas nós vamos ter dias maus. Talvez hoje seja um dia mau para você, talvez uma semana tenha sido uma semana mal para você, mas eu tenho que permanecer, você também tem que permanecer na promessa que Deus fez e entender o que é distração e o que é inimigo. A distração ela pode vir para nos chatear, a gente pode às vezes se decepcionar, mas espera aí, aquilo ali é o inimigo? Não. O inimigo é outra coisa. O inimigo é outra pessoa, é outro espírito, e a gente tem que entender isso. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro da onde nós estivermos, nós devemos entender o que é distração, o que é inimigo. Eu quero te levar agora também para Mateus 4. Mateus 4 vai ser um texto bem conhecido e você vai ver o que é distração e o que é inimigo aqui. Mateus 4, versículo 1. Diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, porque as Escrituras também dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus então respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. É lindo essa passagem e eu quero trazer um pouquinho de contexto aqui a respeito de distração e inimigo. Jesus aqui não tinha começado o seu ministério, Jesus tinha acabado de ser batizado e ele estava pronto para iniciar a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Ninguém conhecia Jesus nesse momento, a não ser seus familiares. Jesus estava pronto a começar e ele vai passar, a Bíblia nos fala, 40 dias e 40 noites jejuando, buscando direção de Deus no deserto. Até que chega um momento onde ele tem fome. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a fome, ela é uma distração para Jesus. E o inimigo vem e fala, mas você pode tirar sua fome. Está aí comigo? Às vezes a gente olha para a distração achando que ela é o problema, mas não, isso aí é uma distração. O problema de verdade, o inimigo, é outra coisa. Então, primeiro ponto, fome. Depois você vai ver que o diabo vai levar a cidade santa para o ponto mais alto e diz, se você salte daqui e os anjos vão te pegar. Por que Satanás vai fazer isso? Por que ele vai oferecer isso para Jesus? Pensa, Jesus está para começar o seu ministério, ele está nesse momento de propósito com Deus, e aí
Satanás vai falar, que forma melhor de começar o seu ministério do que você se jogar na frente de um monte de pessoa e os anjos segurarem você e você chegar, oh! E aí todo mundo fala, oh, é o Filho de Deus. Tá aí comigo? Aqui a distração que ele estava tentando lançar em Jesus era de solidão, era de que as pessoas não iriam seguir a ele. E Jesus fala, não põe à prova o Senhor teu Deus. Sabe, eu quero fazer uma pausa aqui antes da gente dar continuidade à terceira distração, porque às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, e quando a gente dá uma mãozinha para Deus, a gente piora tudo. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Eu ponho à prova Deus no sentido errado, como está aqui, quando eu estou duvidando daquilo que Deus me prometeu e eu estou querendo dar uma forcinha para eu ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Algumas promessas de Deus, elas vão ser condicionais, mas Ele é muito específico quando elas são condicionais. Agora, quando Deus te faz uma promessa incondicional, você não precisa se preocupar, porque Ele, que prometeu, é fiel para fazer acontecer na sua vida. Tudo aquilo que Ele prometeu. Então, nós não podemos colocar à prova o Senhor nosso Deus. E aí a terceira distração, dinheiro. Como é que você vai fazer tudo isso se você não tem seguidores, se você não tem dinheiro? Então Ele vai mostrar ao mundo e toda a sua glória. Ele está falando de dinheiro, de recursos financeiros. E eu posso te dar tudo se você prostrado me adorar. Às vezes a gente tem que entender que falta de dinheiro não é problema, é distração. A gente passar apertado em uma distração. A gente tem que entender por que nós estamos fazendo isso. Porque quando a gente olha para essa falta de dinheiro, como um exemplo, né? Como a raiz dos nossos problemas, eu vou tentar fazer o quê? Trabalhar mais, eu vou tentar de alguma forma conseguir mais dinheiro. Eu vou deixar de vir na igreja, eu vou deixar de fazer as coisas para Deus, eu vou deixar de passar um tempo com a minha família correndo atrás do dinheiro, enquanto que a solução do meu problema está em Jesus. Eu não tenho que sair e me desesperar, eu não tenho que olhar para uma distração e ir atrás dela, eu tenho que buscar a solução do meu problema. A solução do meu problema, de qualquer problema, está em Jesus. Então, se eu tenho fome, eu tenho que buscar no Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas. Se eu tenho me sentido sozinho, eu tenho que buscar no Senhor, porque Ele é a solução de todas as coisas. Se eu sinto que as coisas não estão prosperando, eu tenho que buscar no Senhor, porque Ele é a solução de todas as coisas. Porque a partir do momento onde eu tentar ajudar a Deus, eu vou piorar a situação. E eu vou colocar a minha energia, o meu tempo, a minha disposição tentando solucionar uma distração e eu ainda vou ter um problema. Porque a distração ela faz uma adaptação, dependendo da forma como eu reagir. Mas quando eu foco no problema, no inimigo de verdade, ele não tem como escapar. Vai lá, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim, 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao versículo 5. Embora nós sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo.
Então algumas versões vão falar assim, as armas que nós usamos, elas não são carnais, mas elas são espirituais e são poderosas em Deus para desfazer sofismas, pensamentos, fortalezas. E eu quero chamar a sua atenção porque são essas as armas que nós devemos usar. Eu estou às vezes passando por alguma dificuldade e eu percebo que aquilo ali é uma distração. Como é que eu ataco o inimigo? Como é que eu ataco aquilo que está agindo por trás disso? Eu uso dessas armas que são espirituais. Que armas são essas? A primeira delas, lembra que a gente leu o texto de 1 Coríntios? O que o apóstolo Tiago fez? Ele foi na palavra de Deus. Todo mundo estava dando a experiência que estava passando, ele foi na palavra de Deus. A palavra de Deus, os profetas falavam isso. E está alinhado com a palavra de Deus. Então qual é a primeira arma espiritual que nós temos? A palavra de Deus. Então às vezes eu posso estar passando por uma situação difícil, onde eu não consigo ver solução. O que eu tenho que fazer? Eu vou na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz numa situação diferente, numa situação semelhante a essa? Se eu for nas pessoas, elas vão poder falar coisas que a Bíblia fala para eu não fazer. Mas eu tenho que ir na Bíblia. Essa é a primeira arma espiritual que eu tenho. A segunda arma espiritual que eu tenho, assim como Jesus ficou 40 dias e 40 noites, eu tenho que aprender a jejuar. O jejum, ele fortalece o meu espírito e enfraquece o meu corpo e a minha alma. Eu preciso entender coisas espirituais. A Bíblia vai falar que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu tenho que jejuar. Cristão que não jejua está correndo um sério risco. Nós temos que fazer o jejum algo costumeiro na nossa vida diária. Eu tenho que jejuar pelos meus filhos, eu tenho que jejuar pela minha família, pelo meu trabalho. Eu tenho que entender que quando as coisas estão super bem, ali existe um perigo muito grande de eu me sentir independente de Deus. Agora eu tenho que estar jejuando, Senhor, me revela se existe alguma coisa que eu posso estar abrindo uma brecha, se existe alguma coisa que está operando por trás, se existe uma raiz desse problema que eu estou enfrentando hoje, porque Deus revela grandes coisas quando nós jejuamos. E o terceiro, a nossa oração. Quanto tempo você tem investido com Deus em oração? Quantas vezes você tem falado com o Senhor, de verdade com Ele? Falado, Senhor, eu estou passando por uma dificuldade. Quantas vezes nós temos realmente buscado ao Senhor em oração, em leitura, em jejum? Essas são armas para nós usarmos nessa batalha. São armas que a Bíblia vai falar são poderosas em Deus. Porque Efésios 6, versículo 11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Eu gosto da NVT porque vai falar estratégia. Algumas versões vão falar astúcia. A palavra aqui que é usada é no sentido de maquinações. O diabo, o verdadeiro inimigo, inclusive a palavra Satanás, ela é a palavra que significa inimigo. Ele maquina, ele olha, ele observa. Seus demônios olham, observam a nossa vida, eles ficam tentando ver o que é o nosso ponto fraco, quando é que eu vou estar vulnerável, quando é que eu vou estar mais fraco. Às vezes a gente tem o nosso emocional lá no alto, às vezes a gente está passando, a gente fica triste por algum motivo. Satanás, ele percebe, fala, hoje é o dia que eu posso fazer acontecer. Você já reparou que às vezes quando você está triste, as coisas começam a acontecer e você vai ficando cada vez mais triste? Porque Satanás percebe quando você está mais vulnerável. E ali ele começa a trabalhar. Por isso que eu e você, nós devemos estar sempre revestidos, sempre buscando. A hora que alguém responde alguma coisa ruim, ao invés de eu tentar rebater, eu tenho que buscar em Deus sabedoria, como foi falado aqui. Eu tenho que buscar em Deus e falar, não, Senhor, isso daqui não é motivo para eu
me estressar, não é motivo para eu guardar no meu coração. Isso daqui é uma distração. Quem está agindo por trás não vai ganhar nisso. O espírito que está agindo por trás não vai ganhar nessa situação. Então, quando o seu marido, quando a sua esposa, às vezes trazer uma resposta difícil, você tem que entender, a resposta branda, ela acalma o furor. Agora, quando eu coloco mais gasolina, piora a situação. Por isso eu tenho que entender o que é distração e o que é inimigo. E lutar em Deus para vencer todos os inimigos. Porque quando eu me refugio no Senhor, como foi inclusive ministrado aqui, o Senhor me guarda. Mas eu não posso gastar as minhas energias com distração. Eu tenho que lutar uma batalha espiritual contra os inimigos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu convido o grupo de louvor a vir aqui em cima. Eu quero orar nesta manhã. Eu quero orar por você que às vezes tem passado por distrações. Não são problemas, são distrações. Coisas que vêm para tirar o foco, coisas que vêm muitas vezes para roubar a sua oração, sabia disso? Satanás vai permitir essas coisas justamente para, ao invés de você orar abençoando a sua casa, o seu trabalho, você vai estar orando em cima de uma distração. Isso é um roubo de oração. Vamos estar levantando agora a nossa voz, buscando ao Senhor, clamando a Deus, para que toda distração a gente consiga ver o que está agindo por trás dela, o que está agindo atrás dessa situação. Qual é o objetivo? E assim, nós podemos ir diretamente na fonte do problema, em vez de ficar gastando energia. Em nome de Jesus.